Romanos, capítulo 14. Eu vou ler, então, do verso 1 até o verso de número 12. Assim diz a palavra do Senhor. O título possivelmente está aí. A tolerância para com os fracos na fé. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmos a Deus. Meus irmãos, nós sempre acreditamos que o povo brasileiro era um povo pacífico, não é verdade? Afinal de contas, pelo menos muitos de nós que estamos aqui, ou pelo menos a boa parte, a gente nunca viu o Brasil entrar em guerra com ninguém. Tô certo? Eu já não tenho, assim, uma idade tão pequena, né? Já não sou assim tão novo, mas eu nunca vi uma guerra em que o Brasil entrasse. Talvez os mais antigos se lembrem de algo lá no passado, em que o Brasil lutou ali com em alguma guerra ou entrou, né, como aliado em alguma frente de batalha. Mas a verdade é que boa parte de nós, inclusive aqueles que estão com o cabelinho mais branco, não viveram ou vivenciaram isso. Então nós sempre fomos conhecidos, ou o brasileiro sempre foi conhecido como um povo o quê? Pacífico, tranquilo, que recebe bem, inclusive, as pessoas que vêm de fora. Tô certo, irmãos? Isso foi até o advento das redes sociais. Porque, de certa forma, ali nós conhecemos um pouquinho mais da nossa população. E foi ali também configurado uma das expressões que se usa até hoje para aquelas pessoas que falam de forma, eu vou dizer, brava, mas entenda o que eu quero dizer. Os chamados haters, uma palavra lá em inglês que quer dizer a raiva, ódio ou algo dessa natureza. Então, se você hoje colocar qualquer coisa no seu perfil lá do Instagram, Facebook, do X pode? Eu não estou sabendo mais, né? Talvez sim, talvez não. Sei lá, mas se você postar alguma coisa, tenha certeza. Pessoas vão curtir o seu comentário, falar bem, mas vão haver pessoas que também vão fazer o quê? Criticar. E a gente aprendeu isso bem, infelizmente. Aliás, desde algumas eleições a gente aprendeu a brigar bastante sobre isso. E a gente começa, mesmo sem entender muito de muita coisa, a gente se julga especialista em várias áreas. Você se julga especialista, por exemplo, em futebol. E você certamente criticou as últimas apresentações da nossa seleção. Aliás, você possivelmente criticou, inclusive, a própria escalação da seleção brasileira. Não é verdade? Assim como também você criticou, certamente, algum político por aí. Lógico, na tranquilidade da sua casa, sem que nenhuma cadeira voasse. Mas você também fez algumas críticas.
Mas, irmãos, por que eu estou falando de tudo isso? Porque a palavra de Deus quer nos ensinar algo precioso nesta noite, sobre como eu e você devemos entender e aceitar também aquele que pensa contrário a nós. E olha, de verdade, se tem uma coisa que nós temos que aprender, talvez como nação, mas isso eu falo principalmente para você que está aqui hoje, que é a igreja de Cristo Jesus, é como lidar com a opinião que não é a mesma que a sua. Como eu posso entender que cristianismo, irmãos, tem a ver com uma mudança total da minha vida? Não é só uma mudança de roupa, não é só uma mudança em algum modo na sua fala, não é só trazer um novo vocabulário, mas o cristianismo, ele muda todo o seu ser. E Paulo hoje quer nos ensinar algo precioso sobre isso. Por isso, irmãos, que nessa noite, eu acho que esse tema é primordial para nós. Sabemos que aceitar o nosso irmão dentro da comunidade, ainda que ele pense, ainda que ele discorde de nós em algumas das suas ideias ou opiniões. E, meus irmãos, a mensagem de Paulo ela é crucial para a igreja contemporânea, porque a gente precisa entender que nós não temos inimigos, ou nós não precisamos xingar ninguém, seja ao vivo ou nas redes sociais, mas que nós podemos entender a outra opinião e, de certa forma, acolher, sim, como válida. E termos também as nossas opiniões, mas sem fazer com que isso nos divida, mas pelo contrário, que isso possa fazer com que nós, como cristãos e como igreja de Cristo, possamos caminhar juntos na fé. Irmãos, a primeira questão que eu quero abordar aqui, que o texto nos diz, é que nós devemos aceitar os fracos na fé. Mas vamos entender um pouquinho melhor do que estava acontecendo, ou qual era o panorama dessa grande questão. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele escreve para uma igreja que ficava no centro do mundo conhecido. A carta de Paulo aos Romanos foi escrita há mais de 2000 anos atrás. E quando ela foi escrita, ela tinha um grande objetivo. Ela tinha como o objetivo dela era mostrar para aqueles irmãos que tinham uma igreja no Império Romano, que naquele momento era um império que dominava todo o mundo conhecido, e tinha uma igreja lá no Império de como eles deveriam viver. Paulo, então, até o capítulo 11, fala sobre a doutrina da fé, da eleição, mostra que todos são pecadores, que todos carecem da glória de Deus. E a partir do capítulo 12, ele vai dar lições preciosas para nós como igreja, de como eu e você devemos nos portar. E tudo isso, irmãos, pautado no amor. Ou seja, o amor deve mediar as nossas relações. Mas é sempre bom fazer um lembrete para você. Amor não é aquele amor que você ouve nas músicas, mas amor aqui é uma atitude. Amor na palavra de Deus sempre tem a ver com algo prático. Tanto é que quando nós falamos do amor de Cristo por nós, nós lembramos que ele veio até esse mundo e o que ele fez? Deu a vida por nós, pecadores. É desse amor que a Bíblia nos fala. Não é só aquele sentimento quentinho do coração, mas é prático. Quando eu falo que eu amo alguém, eu me movo em prol dessa pessoa. Quando eu falo que eu amo a minha esposa, eu faço de tudo para que ela se sinta bem, para que ela se sinta confortável, para que, obviamente, ela não tenha nenhum problema, digamos assim. É claro que ao longo da vida nós temos os nossos problemas, mas eu amo a minha esposa e eu faço coisas por ela. Quando eu amo o meu irmão, eu faço coisas por ele. Isso é amor. Então, Paulo está dizendo que nós precisamos ter uma atitude positiva para com as outras pessoas. Só que, irmãos, isso nem sempre é tão fácil assim. Nesse exato momento, Paulo está discutindo aqui uma questão que para nós parece ser meio banal, sobre se eles deviam ou não comer carne. Hoje a gente não tem essa discussão, né? Talvez muitos de nós, inclusive hoje, traçou um belo churrasco, pelo menos ontem, quem esteve presente aqui teve essa oportunidade, e a gente não teve problema nenhum com isso, né? O único problema que a gente tem, às vezes, é com o churrasqueiro e o ponto da carne. Mas tirando esse problema, nós não temos problema sobre isso. Mas eles tinham, porque eles iam comprar carne no centro, digamos, na praça, que é chamado de ágora.
Eles iam até lá, não se tinha o açougue de hoje em dia, eles iam até lá e compravam a sua carne. E muitas vezes essa carne era sacrificada. O que quer dizer? O que é isso? As pessoas levavam um determinado animal até determinados templos, por assim dizer, e eles sacrificavam esses animais. Então essa carne sacrificada era vendida no supermercado. E a pergunta é: um crente pode comer uma carne sacrificada a ídolos? Essa era a grande questão, essa era a grande polêmica que se levantava aqui. E o judeu tinha toda uma questão, todo um ritual sobre o que deveria ou o que não deveria comer. Por exemplo, o judeu não comia animal que tivesse sido dilacerado por feras, ele não comia animal que fosse abatido a pancadas, ele não comia animal que tivesse morrido por conta de uma doença. Ele só comia animais que foram mortos foram degolados e tiveram seu sangue escorrido. Essa era a prática deles. Então, qualquer outra prática para eles, isso era inconcebível. Então, cria-se na igreja, para nossa surpresa, dois grupos. Um grupo que entendeu o seguinte: então a gente não vai comer mais carne. Surgiu aqui, então, a primeira leva dos vegetarianos. E, por outro lado, surgiu aquele grupo que não via problema nisso, que tudo com ação de graças é dado e está tudo bem com isso. E Paulo, então, agora tem que tratar dessa questão com a igreja. Mas talvez você olhe para mim e fale: pastor, mas cá para nós, né? Que questão mais supérflua, comer ou não comer a carne? Mas sabe, irmãos, nós também temos as nossas diferenças hoje. Não é verdade? Muitas vezes, nós aqui também deixamos ou fazemos determinadas práticas e colocamos elas como práticas das quais a gente não abre mão. E ao longo da história da igreja, nós vimos essas coisas. Por exemplo, você sabia que lá, alguns séculos atrás, o pastor, quando tinha que pregar na igreja, ele tinha que pregar com uma peruca branca? Sempre que eu falo isso, o pessoal dá risada, né? Eu estou quase chegando lá, né? Mas tinha que pregar com uma... Se ele não se apresentasse no púlpito com uma peruca branca, ele não poderia pregar. Aí você fala: pastor, mas que questão, né? Mais longe disso. Mas, irmãos, há alguns anos atrás, embora a gente use um piano hoje, mas um instrumento chamado órgão, ele era proibido na igreja, porque ele era usado em casas de festa, digamos assim. Então ele era proibido aonde? Na igreja. Então a primeira vez que entra um instrumento desse na igreja, serviu como um grande escândalo. Como pode alguém colocar esse instrumento na igreja? Não, muitos anos atrás, se questionava se nós podíamos usar o violão. E, irmãos, na minha geração, né, quando eu era um pouquinho mais jovem, a nossa grande discussão é: nós podemos usar uma bateria na igreja? Notem, ao longo da história, várias questões elas foram levantadas. Mas notem, irmãos, são questões aqui secundárias para a nossa fé. Por isso, o apóstolo Paulo está ensinando algo que a gente tem que aprender, não só como cidadão brasileiro, mas principalmente como crentes em Cristo Jesus, que o acolhimento, meus irmãos, é uma expressão do amor divino. Eu posso discordar em você em várias ideias ou opiniões. Aliás, nós discordamos assim. Nós discordamos do time de futebol a que nós torcemos. Nós discordamos das cores que nós gostamos. Mas o que Paulo está trazendo para nós aqui é que nós devemos tratar uns aos outros como Deus também trata. Lembrando que nós temos uma criação diferente, mas nós somos chamados para ser um só povo em Cristo Jesus. Irmãos, aliás, é o nosso grande desafio. E sabe por que eu digo que é um grande desafio? Porque quando estamos na nossa casa, você, a sua esposa, ou você e os seus irmãos, ou ali naquele grupo familiar, onde nós gozamos às vezes do mesmo pai, da mesma mãe, onde se tem ali uma criação muito próxima, se tem coisas muito parecidas, é incrível que mesmo dentro de casa nós temos o quê? Discussões sobre coisas que, vamos ser sinceras, muitas vezes é supérfluo. Meus irmãos, e o que Paulo está dizendo aqui é que isso acontece. Dentro das igrejas brasileiras, nós discutimos sobre forma de batismo.
Nós discutimos também sobre o sábado ou o domingo. Nós discutimos algumas questões que a própria palavra de Deus nos diz que são secundárias nesse sentido. Ou seja, que não são o primordial da nossa fé. Então, irmãos, como nós devemos pensar isso? E a igreja estava lá em confusão e Paulo estava preocupado. Então, a primeira coisa que Paulo quer nos ensinar aqui, e com muito temor ele fala isso àqueles irmãos, é que nós devemos aceitar aqueles que ainda são fracos na fé. Por que ele diz isso? Porque haviam dois grupos. O grupo que entendeu que tudo com ação de graça é recebido diante do Senhor. Mas tinha um grupo que ele chama aqui de os débeis da fé, ou os fracos, talvez numa melhor tradução, que são aquelas pessoas que tinham medo de tudo e por isso condenavam todas as coisas. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E Paulo vai dizer, irmãos, tenham paciência uns com os outros. A primeira questão que a gente tem que pensar que Paulo nos dá aqui é tenha paciência. Acolha as opiniões que são divergentes da sua. Ninguém é obrigado a pensar da mesma forma em todos os temas, mas nós somos sim obrigados a amar os nossos irmãos em todas as circunstâncias. É o que Paulo quer nos ensinar aqui. Irmãos, essa é a grande questão. E quando isso acontece, a igreja tinha uma festa chamada de Ágape, ou festa da fraternidade. Essa festa, ela acontecia cerca de mais ou menos uma vez por semana. Então, uma vez por semana, os crentes de Roma, Corinto, enfim, de algumas igrejas, eles se reuniam. E qual era o objetivo? Eles comungarem de uma festa. Se você lá em 1 Coríntios 11, também no livro de Judas, fazem menção a estas festas. E nessas festas as pessoas traziam comida. E aí você imagina para um judeu que não come carne de porco, alguém trazer uma feijoada. Para ele isso seria horrível, né? Como fazer isso? E a orientação de Paulo nessa passagem é simples, irmãos. Acolhei o fraco na fé. Olha o que ele diz no verso 3. Quem come não despreza quem não come. Então a primeira atitude que Paulo quer nos ensinar aqui é uma atitude de aceitar o nosso irmão. Isso não deve ser motivo para nós de discussão. Isso não deve ser motivo para nós de briga, porque isso não é matéria de fé. Imagine você, um atleta que está iniciando num determinado esporte. Quando a gente começa em alguma coisa, a gente não é muito bom. Aliás, muitas vezes a gente é sofrível, né? Irmãos, há algum tempo eu tentei tocar violão. E eu confesso para vocês que os primeiros acordes, eles não eram muito bons. Você ainda não tem firmeza na mão, você ainda não tem aquela destreza de pensar numa mão e na outra, fazer coisas diferentes. Mas se você começa a criticar quem está aprendendo, o que acontece normalmente? Ela desiste. Não é assim? A gente começa a fazer uma coisa e de repente você ouve tanta crítica que você desiste. A não ser que seja muito perseverante, mas você vai desistindo. E o que o Paulo está dizendo aqui para nós é isso. Acolhei os que são novos na fé. Às vezes as pessoas chegam à nossa igreja e elas têm comportamentos que para nós não parecem ser os comportamentos mais indicados para aqueles que estão em Cristo. E qual que é a resposta de Paulo para isso? Acolha o seu irmão. Ande com ele. E é assim que nós crescemos, meus irmãos. E foi assim que, de certa forma, mesmo com alguma dificuldade, eu aprendi alguns acordes. Aprendi a tocar algumas músicas. Porque os meus pais me incentivaram. E mesmo quando aquele acorde, aquela música não estava tão boa assim, a gente sabe disso. Eles falaram, olha, está ficando bom. Continua, vai por esse caminho. Nós precisamos na igreja de incentivadores. Nós precisamos na igreja de discipuladores. E não, me permitam aqui a criação da palavra, né? De criticadores, né? Ou críticos. Mas de pessoas que amem umas às outras. E vejam nelas a beleza de Cristo Jesus. Mas se o apóstolo Paulo disse para acolher, agora num segundo momento, a partir do verso 4, ele dá uma segunda lição. Então, acolher foi a primeira lição. Agora, a segunda lição de Paulo é não julgar. E olha que interessante, o motivo de ambos era agradar a Deus. Pensa o seguinte,
aquela pessoa que tinha dificuldade com a questão das carnes, enfim, ela estava com o coração voltado para o Senhor e queria, no seu íntimo, agradar a Deus com aquele comportamento. Tal como aquele que comia e não via problema nisso, também queria agradar a Deus. Por isso, agora Paulo pergunta: quem és tu que julgas o servo alheio? E aqui, irmãos, eu queria que você entendesse o que é julgamento. Porque às vezes a gente fala, a gente ouve muito isso, né? Não julgueis para não ser julgado. A gente não ouve muito isso. Então quer dizer que a gente não pode julgar nada. Então quer dizer que a gente tem que aceitar tudo. Será que é isso mesmo que a palavra de Deus nos diz? Será que é isso mesmo o ensino da palavra do Senhor? Irmãos, toma cuidado. Porque a palavra de Deus não nos diz para não julgar. Pelo contrário, Paulo diz, julgue o que é bom, julgue a todas as coisas e retém o que é bom. Então tem que haver da nossa parte um julgamento. Mas quando Paulo diz para não julgar, ou quem és tu que julga o servo alheio, ele está dizendo que ao fazer isso, você tem que usar do critério de justiça, mas também de misericórdia. Sabe por quê? Porque a gente é muito rápido para criticar alguém. A gente é muito rápido para olhar para o defeito da pessoa e já apontar o dedo. Aliás, eu diria que nós somos especialistas em achar erro na vida das outras pessoas. A gente tem uma dificuldade imensa de olhar o erro da nossa vida. A gente tem uma dificuldade imensa de olhar as nossas faltas e as nossas falhas. Mas essa dificuldade, quando é para o outro, parece não existir mais. Nós somos rápidos em apontar o defeito e também nós somos rápidos em saber e ter soluções para a vida de todas as pessoas. Nós somos bons conselheiros alheios, mas muitas vezes nós não nos julgamos ou não fazemos o nosso auto-julgamento. E a motivação por trás das ações, que é essencial aqui, é que todos se abstenham, meus irmãos, dessa crítica desmedida. E lembrem-se que muitas vezes as pessoas vêm com o coração no sentido ou no intuito de agradar ao Senhor. E quando nós entramos na igreja, nós temos esse objetivo de agradar ao Senhor e determinados comportamentos parecem para nós impossíveis. Como isso pode acontecer? Como aquilo pode acontecer? Mas à medida que nós vamos crescendo na fé, nós vamos entendendo um pouco mais, irmãos, de como nós devemos tratar uns aos outros. Questões secundárias não devem ser para nós grandes cavalos de batalha. A gente não tem que brigar por conta da cor de alguma coisa, por conta da cor da mesa da frente. Essas coisas são secundárias. E sabe de uma coisa? Se você pensar direitinho, você vai ver que muitas das coisas pelas quais você brigou, ou até em alguns momentos briga, elas são coisas secundárias. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque, como pastor, muitas vezes eu frequento, eu tenho que ir aos velórios. E é interessante pensar que quando a gente chega naquele momento, que obviamente é um momento de dor, de luto, em que as pessoas ali estão refletindo sobre a finitude da vida, nós vemos ali irmãos que estavam brigados há anos, que se unem no momento de enterrar o pai, de enterrar a mãe ou um ente querido. E eles conseguem perceber que as brigas que eles levavam, o que eles tinham, as suas diferenças diante daquele acontecimento, elas são inúteis, elas são supérfluas, que não deveria jamais ter abalado a sua vida. Já parou para pensar quantas pessoas brigam por coisas inúteis e ficam anos sem se falar, tempos sem dizer: olha, porque alguém disse que alguém falou isso de mim. Porque alguém disse que fulano de tal não gostou do que eu falei. E às vezes a gente passa anos brigando por coisas secundárias. E Paulo está nos alertando aqui: cuidado, meus irmãos. Não julgue assim. Em resumo, o ponto de discussão era exatamente esse. Alguns judeus, talvez convertidos, continuavam a considerar necessário guardar determinados dias do calendário, pois consideravam esses dias talvez diferentes, e outros, possivelmente, não insistiam nessa guarda. E eles ficavam, então, nessa briga.
E Paulo vai falar, irmãos, essas questões são secundárias. Nós devemos entender que o nosso maior objetivo é glorificar a Deus. Nosso maior objetivo é estar com o Senhor. Pensa, imagine a nossa igreja brigando por coisas como a cor da toalha da mesa, o horário em que o culto começa, o horário em que o culto termina. Nós temos a liberdade dentro dessas questões, mas tudo isso debaixo da graça do nosso Senhor. E uma pergunta que eu quero que você faça a você mesmo. Você tem permitido que diferenças de opinião não te levem a julgar os seus irmãos? Eu estou acolhendo as diferentes convicções que eventualmente essas pessoas tenham? É claro, irmãos, que em matéria de fé, nós não abrimos mão de entender que Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Isso para nós é essencial. Mas determinadas coisas não são. Por isso, Paulo fala sobre nós entendermos o nosso irmão. Ele fala sobre não julgar. E no terceiro momento, no capítulo, ou no verso 10, ele fala viver com os seus irmãos da fé. E essa é a terceira questão que ele coloca aqui, quando ele diz, então, lá no verso de número 10, diz assim, tu, porém, que julgas a teu irmão, e tu, pois, que despreza o teus, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Paulo vai fazer algo aqui, irmãos, importantíssimo. Sabe qual é? Colocarmos todos na mesma posição. Talvez um dos grandes fatores que nos levem a brigar com as pessoas é porque nós nos consideramos melhores. Eu sou melhor, a minha opinião é melhor, o meu time é melhor, a roupa que eu tenho é melhor, o que eu faço é melhor, a minha atitude é melhor. E a gente, então, a gente se coloca num pedestal e acha que tudo que a gente faz é o melhor. Ah, porque eu sou melhor nisso, porque eu sou melhor naquilo. E a gente, então, critica nos colocando nesse pedestal. Mas Paulo, meus irmãos, traz para nós a grande verdade da palavra de Deus. Todos nós somos iguais diante do Senhor Jesus. Ele já falou isso uma vez, quando falou que os dons são diferentes, mas a igreja e o corpo, ele é um só. Talvez alguns dons na igreja apareçam mais, porque tem a ver com aquela questão. Alguns cargos na igreja se deem, digamos assim, um devido apreço porque aparecem mais, mas a palavra de Deus nos diz que todos nós somos iguais perante o Senhor. Todos nós, meus irmãos, aqueles que entendem Cristo como seu Salvador e que foram alcançados pelo amor do Senhor, entendem que nós somos iguais. Não há aqui o crente A e o crente B, o cristão tipo A e o cristão tipo B. Nós somos iguais perante o Senhor. É claro que alguns já amadureceram mais na fé pela caminhada com Cristo, mas isso dá para eles a dupla responsabilidade de olhar com misericórdia aqueles que começam na caminhada da fé. Meus irmãos, duas coisas que eu queria falar sobre esse ponto. A primeira é que nós vivemos e morremos para o Senhor. Nem fortes nem fracos vivem para si mesmos, pois a razão da nossa vida é o Senhor Jesus, honrá-lo e agradá-lo. O fraco tem esse objetivo de agradar o Senhor Jesus, assim como o forte. E a segunda questão é que o que Paulo destaca nessa parte é que Jesus é Senhor tanto de uns quanto de outros. Todos nós somos servos do Senhor Jesus. E que bênção é, meus irmãos, poder entender que se nós estamos aqui na casa do Senhor hoje, é pela graça de Deus. Porque a Bíblia nos diz de forma muito clara que todos, sem exceção nenhuma, todos pecaram. E que todos nós carecemos da graça do Senhor. E se você ainda não entendeu a graça de Deus, se você ainda não vive para o Senhor Jesus Cristo, se essa realidade ainda não está presente na sua vida, hoje Ele te faz esse convite. Entenda que você é amado por Deus, e como amado por Deus, você tem a vida eterna. E aqueles que têm a vida eterna viverão com Cristo eternamente. Mas se você não entende isso,
Se para você hoje é só mais uma reunião, se para você isso é só mais um conjunto aqui, afinal de contas, domingo, nós vamos para onde? Vamos à igreja. Meu convite é repense isso na sua vida. Lembre-se que você é pecador e que você precisa e que você carece da glória do Senhor Jesus. E a última questão que eu queria colocar aqui, que então me leva para o verso 10 e verso 12, é que todos nós um dia compareceremos, mas todos nós um dia daremos conta das nossas ações diante do Senhor. Acompanhe comigo aí o que o finalzinho do verso 10 até o verso 12 nos diz. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Porque minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu gosto dessa passagem porque sempre que eu a leio, me vem uma pergunta importantíssima. E eu diria que talvez seja a pergunta mais importante da nossa vida. E a pergunta é, depois da morte, para onde você vai? A Bíblia é muito clara a dizer, meus irmãos, que depois da morte segue o julgamento. Quando você chegar perante o Senhor, Ele perguntar para você assim, por que eu devo deixar você entrar aqui no meu céu? Por que eu devo deixar você entrar aqui no meu paraíso? É claro que é fictício, né? Jesus não fará essa pergunta para nós, mas se Ele o fizesse, qual resposta você daria a Cristo? O que você falaria para Ele naquele dia? Você falaria para Ele que você foi uma boa pessoa? E por isso, então, você tem um passe livre para o céu? Você falaria para Ele que durante a sua vida você fez boas obras? Talvez você tenha entregado uma cesta básica em algum momento da vida. Ou quem sabe tenha dado alimento para alguém que pediu. Ou quem sabe tenha atendido um pedinte pelo caminho que você faz. E a pergunta é, você vai alegar isso diante de Deus para a sua salvação? E me permita te dizer que se essa for a sua alegação, você está em maus lençóis. Porque, irmãos, por melhor que a gente seja, por melhor coisas que a gente faz, você há de convir comigo que nós quebramos a lei de Deus constantemente. E por que não dizer diariamente? Porque o Senhor disse, certa vez, que aquele que matar está em pecado. Aí você fala, mas pastor, eu nunca matei ninguém. Mas Jesus disse certa vez que aquele que tem raiva do seu irmão, ou que odiou o seu irmão alguma vez, ou que brigou com ele em algum momento, já fez o quê? Já matou em seu coração. Portanto, você já quebrou esse mandamento. Se você anda de carro pela cidade de São Paulo, eu não tenho dúvida de que você certamente já quebrou esse mandamento. Se você anda de metrô, é bem possível que você também já quebrou esse mandamento. Mas ele vai mais longe, diz, não adulterarás. Você fala assim, não, pastor, eu sou fiel. A minha esposa, fiel ao meu esposo. Mas Jesus também diz que aquele que olha para uma mulher com intenção impura no seu coração, já fez o quê? Já adulterou com ela. A Bíblia também nos diz sobre falso testemunho. Você já mentiu alguma vez? Eu poderia ainda falar, meus irmãos, dos outros 7 mandamentos que eu não falei aqui, porque eram 10. Mas poderia falar ainda de outras coisas que a Bíblia recomenda fazer que a gente não faz. E agora eu quero te perguntar de novo, você acha mesmo que você vai poder alegar para o Senhor naquele dia que de fato você foi uma pessoa boa, justa e que não cometeu pecados? Portanto, se a sua resposta é que você é uma pessoa boa, eu temo dizer, mas o céu não será o seu destino. Agora, se você entendeu que você precisa de um Salvador, se você entendeu que pelas suas forças você não vai para lá, e que você precisa de Cristo, e é que é somente pela graça do Senhor Jesus que você entrará no céu, talvez ali você tenha começado a entender o que é ser um servo do Senhor Jesus. E quando Paulo diz, olha, toma cuidado porque você dará conta das suas ações, Paulo nos lembra, irmãos, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, cada um dará contas de si, e essa realidade nos chama a uma profunda autoavaliação,
Em vez de nos concentrarmos nas falhas dos outros, o juízo agora é para você, sobre as suas falhas. Esse é o momento de você não apontar o dedo para o seu irmão, mas esse é o momento de você apontar o dedo para você mesmo. De reconhecer quem você é. O chamado de Paulo aqui, meus irmãos, não é para que deixemos de fazer julgamentos éticos, eu falei sobre isso, mas para que evitemos o julgamento condenatório. Jesus nos ensina a discernir. E Paulo nos adverte contra esse espírito crítico que destrói a unidade da igreja de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, eu concluo a minha mensagem desta noite dizendo o seguinte: Romanos 14 é para nós um claro compromisso de aceitação e de respeito mútuo às opiniões distintas e diferentes. Mas é também um grande aviso para todas aquelas pessoas que andam longe do caminho do Senhor. Para todos aqueles que se acham autossuficientes e que não precisam de Cristo. Um dia você também comparecerá diante do Senhor. Portanto, irmãos, eu quero fazer algumas aplicações importantes para nós. Para que você saia daqui pensando, pastor, depois de ouvir tudo isso, o que eu devo mudar? A primeira questão, olhe com amor para aquelas pessoas que começam na fé. E tem ainda muitas coisas a aprender e muitos comportamentos a deixar. Olha isso, meus irmãos, com misericórdia. Porque a gente faz isso com os nossos filhos. Nós corrigimos o nosso filho quando? Em vários momentos. Você que é pai e mãe, você fala uma vez só e seu filho aprende? Quem dera, né? A gente fala o quê? Várias vezes. E se nós temos paciência com os nossos, nós devemos ter paciência com aqueles que chegam também. Segunda aplicação, cultive um coração capaz de amar as pessoas ao seu lado. Claro, irmãos, todos nós aqui, todos nós, temos coisas a melhorar e críticas que devem ser feitas para que a gente melhore. Mas ao fazer isso, faça com amor. Faça com o coração de quem quer ver uma pessoa melhor. Se você criticar com raiva, você não traz um amigo, mas faz um inimigo. Agora, se você consegue falar com amor para as pessoas, certamente eles vão acolher aquilo que você fala. Mas, irmãos, a última aplicação que eu quero fazer é o seguinte: tudo bem, pastor, você falou para a gente o que é secundário, e a gente entendeu, então, que sobre isso a gente deve entender. Mas a pergunta que não quer calar é o que é primordial. Ou seja, quais são as questões das quais a gente não abre mão. E sobre essas a gente não tem discussão. Irmãos, eu diria que o caminho para entendermos as questões essenciais passam para entender as verdades que a palavra de Deus nos traz. Ao longo do tempo, ao longo da história, muitas heresias, muitos ensinos errados foram combatidos. E por conta disso, a igreja foi fazendo as suas confissões ou seus catecismos. Portanto, primeira questão, lembrar das nossas confissões históricas, que nós, aliás, repetimos isso muitas vezes. Quando nós dizemos assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebida por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Igreja de Cristo Jesus, desse mundo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Disso nós não abrimos mão, porque isso é essencial. Mas nós, como reformados também, nós entendemos os chamados 5 solas da reforma, ou seja, 5 expressões que denotam para a gente também a nossa fé. Nós entendemos que somente a Escritura, somente a palavra de Deus é a base da nossa fé. Nós entendemos também que somente Cristo é o nosso Salvador. Não existe outro Salvador que não Cristo. Nós entendemos que somente somos salvos pela fé, e pela fé em Cristo Jesus. Nós entendemos também que somente pela graça que nós chegamos até o Senhor. E nós entendemos que somente a Deus devemos toda a glória. E além disso, nós temos também a nossa confissão de fé e os nossos catecismos, que são verdades essenciais
da fé, pelas quais eu e você lá lutamos, e não as temos como secundárias, mas como bases da nossa fé cristã. E sobre estas verdades, meus irmãos, nós alicerçamos a nossa vida, e sobre essas verdades nós alicerçamos a nossa igreja, entendendo que Deus, entendendo que Jesus é o Senhor da nossa igreja. Portanto, meus queridos, deixe de militar por causas secundárias. Apaga aquele comentário ruim, maldoso que você fez, depreciativo de alguém que você tenha feito na internet. Se ela não é a mesma opinião que a sua, tudo bem. Ninguém precisa torcer para o São Paulo. Ninguém precisa torcer para o Corinthians, para o Palmeiras ou para o Santos. Cada um pode ter a sua opinião e nós louvamos a Deus porque nós temos essa liberdade. Portanto, não milite com essas causas. Milite na causa do Senhor. Milite contra o pecado. Milite a favor da santidade. Milite a favor de uma vida mais próxima de Jesus. Essa sim é uma batalha da qual eu e você devemos entrar. Para quando chegar o nosso tempo, chegar a nossa hora, assim como Paulo falou, a gente também possa falar: combati o bom combate, completei a carreira e, sobretudo, guardei a fé. Que Deus nos abençoe.